plácidas de um povo heróico brado retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria neste instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braços fortes, em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil, um sonho intenso em raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és bela, és forte, impávido colosso, e o teu futuro espera essa grandeza, terra dourada. Entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada. Dos filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Deitada eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras, ó Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo, do que a terra mais garrida, seus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida em teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil de amor eterno, seja símbolo, o lábaro que ostentas estrelado. E diga ao verde louro desta flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas segues da justiça a clava forte, verás que um filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte, terra dourada. Entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada. Dos filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Neste momento, convidamos ao púlpito a doutoranda da Universidade de Brasília, Cícera Maria Viana de Araújo. Oi, gente, boa tarde a todos e a todas. Boa tarde, senhor presidente, boa tarde a todos. Então, meu nome é Cícera Viana e eu vou... Tá, obrigada. E eu vou contar um pouco da minha trajetória pessoal e acadêmica aqui. Eu sou do Piauí, de Teresina, a capital do estado. Sou filha da dona Sandra, que trabalha como costureira, e o seu Alzimar, que é motorista. Nenhum dos dois tiveram a chance de concluir, os seus estudos. Em Teresina, eu cresci num bairro que é um dos mais violentos e mais pobres, e já foi considerada uma das maiores favelas da América Latina, que é a Vila Irmã Dulce. Como nordestina, conheci dores e delícias de um sistema público de ensino por vezes sucateado, da infância à fase adulta.
mas nunca faltou esperança. Fiz a graduação em Física na Universidade Federal do Piauí e lá dei meus primeiros passos na pesquisa, através dos programas de iniciação científica. Fui a primeira da família a me formar e ter um diploma de ensino superior. Seguindo o sonho de ser pesquisadora, há algum tempo mudei para Brasília com o intuito de cursar o mestrado em Física na UNB. Chegando aqui, eu não tive bolsa de estudo, né? Passei 1 ano sem bolsa e só com a ajuda de familiares e dos meus amigos, colegas da época de graduação, foi que eu consegui sobreviver aqui em Brasília. Hoje, eu estou no doutorado em uma área que é considerada uma das mais difíceis, a física, né? Além do fato de ser composta majoritariamente por homens. Então, vocês podem imaginar, eu já passei por algumas coisas, mas, como muitos colegas aqui presentes, nos últimos anos, passamos por maus momentos, situações de incerteza, de medo, de desvalorização daquilo que fazemos com grande orgulho e amor, que é a ciência. Nesse interim, a todo instante em que a ciência era atacada, invalidada e menosprezada pelo último desgoverno, nós também éramos. Nós, estudantes de iniciação científica, pós-graduação, especialização, mestrado, doutorado, pós-doutorado, pesquisadores, estamos todos os dias na linha de frente, nas universidades, fazendo ciência. Muitas vezes trabalhamos sob péssimas condições, recebendo pouco e, mesmo assim, fazendo pesquisas de alto impacto internacional. Isso tem implicado no reconhecimento de vários de nós do Brasil afora. Por isso, a importância desse momento, pois nosso trabalho finalmente está sendo reconhecido e poderemos continuar sonhando com um futuro próspero para nós, estudantes e pesquisadores, mas principalmente para a ciência brasileira. Viva a ciência! Com a palavra, o doutorando da Universidade Federal do Rio de Janeiro e presidente da Associação Nacional de Pós-Graduandos, Vinícius Santos Soares. Boa tarde, presidente Lula. Boa tarde, ministra de Estado Luciana, ministro Camilo, professor Galvão, professora Mercedes. Boa tarde a todos os pesquisadores aqui presentes. Eu sou Vinícius Soares, atualmente presido a Associação Nacional de Pós-Graduandos e sou doutorando de Saúde Coletiva da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Sou de Peixinhos, bairro da periferia de Olinda, uma cidade de Pernambuco. E hoje só estou aqui porque eu sou fruto da universidade pública. Sou o primeiro da minha família a entrar na universidade e vou ser o primeiro a virar doutor. E tudo isso graças às políticas públicas de educação e ciência. Eu fui bolsista do CNPq de Iniciação Científica, fui bolsista de extensão, fui bolsista do programa Ciência Sem Fronteiras. Quem imaginaria que um filho da periferia iria aos Estados Unidos estudar numa universidade?
E todas essas bolsas permitiram que eu conseguisse permanecer na universidade, graças ao complemento à renda da minha família. E a partir dessas bolsas, eu pude me dedicar integralmente aos estudos. E além do sustento, essas bolsas são instrumentos de atração de novos talentos para a pesquisa científica no Brasil. Por isso, reajustar as bolsas de estudos é uma das políticas mais acertadas que esse governo dá, pois estamos falando de desenvolvimento nacional. Esse reajuste vai permitir que os pós-graduandos e demais pesquisadores possam continuar a resolver problemas que são históricos e urgentes, desde problemas ambientais, problemas urbanos, bioenergética, saúde. Vai permitir que criemos melhores condições para avançarmos na fronteira do conhecimento, para ampliarmos nossa capacidade produtiva, reindustrializarmos nosso país, reconstruir a nossa independência, a nossa soberania e, sobretudo, devolver a dignidade ao povo brasileiro. É das mãos de milhares de jovens pesquisadores que vem, de fato, a pesquisa nacional. Mãos que estão aqui presentes hoje, aplaudindo esse importante passo que o Brasil dá. Euclides da Cunha, importante literato do modernismo brasileiro, ele falava que o sertanejo é, antes de tudo, um forte, porque ali nas condições mais adversas, o sertanejo consegue sobreviver. E a gente pode, sem sombra de dúvida nenhuma, dizer que o cientista brasileiro é, antes de tudo, um forte, porque apesar de todas as condições adversas, negacionismo, perseguição política e ideológica, desmonte do Parque Nacional de Ciência e Tecnologia e desmonte das universidades, nós produzimos ciência da mais alta qualidade. Exemplo explícito disso foi o sequenciamento do genoma do coronavírus por uma brasileira, negra e nordestina, a doutora Jaqueline Góes, que inclusive está aqui presente nesse auditório. Essa cerimônia é muito importante e simbólica, porque passamos anos de escuridão e novamente o Brasil volta à luz da ciência. Depois de 10 anos de sem reajuste, 6 anos de resistência ao desmonte nacional, é a primeira vez na história que um presidente da República vai anunciar o reajuste das bolsas e ser a agenda prioritária do governo em menos de 100 dias, mobilizando a estrutura do Ministério da Educação, da Ciência e Tecnologia. É o caminho que vai devolvendo a ciência nacional ao seu lugar importante de elemento para a reconstrução nacional. Essa reconstrução precisa passar por avançarmos nas definições da valorização dos jovens pesquisadores. O que vivenciamos no último período tem gerado fenômenos sociais graves para o nosso país. Milhares de jovens não têm ainda mais a perspectiva da carreira científica. Milhares de jovens estão evadindo da escola, da universidade e da pós-graduação, migrando para profissões de menor adensamento científico-tecnológico. E nossos mestres e doutores estão entrando no mercado informal de trabalho e estão migrando para fora do país em busca de melhores oportunidades. Esse cenário nós precisamos mudar e nós vamos mudar. Vamos precisar continuar em unidade de ação para resgatar o brilho dos olhos da nossa juventude e gerar oportunidades e criar condições para a produção científica no país. Melhores condições que incluem debatermos direitos trabalhistas e previdenciários para que os pesquisadores sejam vistos de fato como são, trabalhadores da ciência, trabalhadores do desenvolvimento nacional. E vamos precisar, de agora em diante, olhar para o futuro, com uma universidade que seja mais diversa, que permita a entrada e permanência de todos aqueles que queiram estar nela. Por isso, as ações afirmativas, a assistência estudantil e debater a saúde mental é muito importante. Temos todas as condições para que nossas universidades de ciência possam ser, de fato, elementos para a reconstrução nacional, a construção de um projeto de desenvolvimento. A ciência vai ser fundamental para acabar com a fome no país. Não à toa, quando o país se virou contra a ciência, foi aí que nós voltamos ao mapa da fome. E para isso, e finalizando, vamos precisar alinhar investimentos e gerações de oportunidade, a fim que nossos meninos e meninas possam desempenhar suas competências e habilidades em sua plenitude. E essa geração, a ANPG, presidente Lula,
que ajudou a te eleger e trazer aqui para o Palácio do Planalto, estará junto para a gente mobilizar a sociedade, para que a gente trilhe nesse caminho. E estamos dispostos a ajudar a reconstruir o país, fazendo com que o país saia do mapa da fome e volte ao mapa da ciência. Pode ter certeza de que os pós-graduandos brasileiros continuarão na mobilização para que a ciência permaneça no centro do debate do país. Essa geração de jovens aqui tem no coração o amor pelo Brasil e a garra para mudar a realidade nacional através da ciência, pois sabemos que a ciência é uma questão de necessidade nacional. Convidamos ao púlpito a diretora de Relações Institucionais da União Nacional dos Estudantes, Thaís Falone Bernardes. É preciso ter esperança, mas ter esperança do verbo esperançar. Porque tem gente que tem esperança do verbo esperar. E esperança do verbo esperar não é esperança, é espera. Esperançar é ir atrás, esperançar é construir, esperançar é não desistir, esperançar é levar adiante, esperançar é juntar-se com outros para fazer de outro modo. Presidente, boa tarde. Ministra Luciana, ministro Camilo, professora Denise, desculpem a quebra de protocolo, mas eu tinha que iniciar a minha intervenção com o grande patrono da educação, que durante esses últimos períodos, sofreu tantos ataques de um governo negacionista e autoritário que destruiu o país. É muito emocionante para nós estarmos aqui hoje, porque é a prova de que toda a luta vale a pena. E por isso eu quero aqui saudar, primeiramente, todos os estudantes que, desde outubro de 2021, que foi o nosso primeiro ato enquanto gestão da UNE, assim que assumimos a direção, foi ocupar a porta do Ministério da Ciência e Tecnologia, ocupar a porta do Ministério da Educação, ocupar o Congresso Nacional, fazer audiências públicas e mobilizações nos nossos estados em defesa das bolsas. E olha só, não estávamos cobrando reajuste, estávamos cobrando o mínimo, que era o pagamento. Os estudantes estavam há 5 meses sem receber as bolsas. E foi um processo muito difícil para a nossa diretoria. Nós recebíamos mensagem o tempo todo de estudantes dizendo: é com esse recurso que eu compro o leite para minha filha. É com essa bolsa do PIBID que eu consigo chegar na universidade. Então, esse momento para nós é gigante, é grandioso, e isso é fruto do movimento social, do movimento estudantil, da mobilização da rua, da União Nacional dos Estudantes, da Associação Nacional dos Pós-Graduandos e da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas. Não poderia aqui deixar de ressaltar que estamos há 13 anos sem o reajuste dessas bolsas. Há 13 anos. E aqui, em nome das presidentas da NPG, Luísa Rangel, Flavinha Calé, em nome do ex-presidente da UBS, Ian Ivanovic, que ocupam hoje esse plenário, agradeço vocês por terem trilhado essa luta para hoje chegarmos até aqui. Presidente, os estudantes te trouxeram para o Palácio do Planalto. A gente trabalhou muito, mas muito na sua campanha. Mas a gente está reconhecendo aqui nesse púlpito, junto com toda a mobilização que a gente fez, estudantes da UNB, da UFG, de Catalão, de vários locais estão aqui hoje para prestigiar essa cerimônia. Nós estamos aqui reconhecendo que hoje a educação foi, de fato, uma prioridade no governo brasileiro, porque em menos de 2 meses de governo,
a gente teve condições de dar essa notícia para todos os estudantes do nosso país. Me lembro como se fosse ontem que eu e o senador Randolph estávamos ali ocupando, colhendo assinaturas para a CPI do MEC. Você lembra? Foi gigantesca a nossa mobilização. E olha onde a gente chegou. Foi com aquelas denúncias. Foi denunciando o rombo que fizeram no Ministério da Ciência e Tecnologia, onde tinha um astronauta que não debatia ciência e não recebia os estudantes. Olha hoje quem a gente tem. Quando o senhor anunciou a ministra Luciana Santos, a gente sabia que o reajuste viria, porque essa sempre foi uma luta dela, que já foi presidente da União Nacional dos Estudantes, junto com todos os estudantes do Brasil. Estou muito feliz de estar aqui nesse momento. Nunca acreditei que um dia poderia estar aqui ao lado de figuras tão importantes. Os meus pais também estão muito felizes com esse momento. E isso é uma vitória dos estudantes brasileiros, do povo brasileiro, que decidiu defender a ciência, defender a educação e defender um novo Brasil. Muito obrigada. Acompanharemos agora as palavras da ministra de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos. Muito boa tarde. Quero aqui saudar primeiro o nosso presidente Luiz Inácio Lula da Silva, saudar a Janja Lula da Silva, saudar o nosso ministro Camilo Santana, o ministro de Estado da Educação, saudar Rui Costa, o ministro, chefe da Casa Civil, minha querida amiga Nízia Trindade, ministra da Saúde, Luiz Marinho, ministro de Estado, Valdez, ministro do Estado da Integração, Esther, ministra do Estado de Gestão, Marina Silva, Aniele, nossa, ministro, viu? Significa que a educação e a ciência estão muito prestigiadas pelo nosso governo. Os ministros estão aqui, ministras estão em peso. Eu vou economizar aqui todas as outras ministros, porque são muitos. Também o comandante da Marinha, Almirante Ossen, que está aqui entre nós, o tenente brigadeiro Damasceno, a senadora Augusta Brito, o senador Randolph, a Dayana Santos, que é deputada federal do PCdoB, Rogério Corrêa, do PT, Reginete Bispo, do PT. Também saúdo em nome desses primeiros aqui, os deputados federais, os estaduais aqui presentes, o corpo diplomático, embaixadoras, embaixadores aqui presentes, meu querido Ricardo Galvão, presidente do Conselho Nacional de Pesquisa do CNPq, nossa Mercedes, que é a presidente da Coordenação de Aperfeiçoamento Pessoal da CAPES, Denise Carvalho, a secretária da Educação Superior do Ministério da Educação, Vinícius, o nosso doutorando da Universidade Federal do Rio de Janeiro, mas, na verdade, um olindense da periferia de Peixinhos, do bairro popular da nossa cidade, Thaís, diretora de Relações Institucionais da União Nacional dos Estudantes, que também falou aqui de maneira muito emocionada, a nossa Cícera, doutoranda da Universidade de Brasília, que também falou aqui entre nós, foi a primeira oradora, Luiz Fernandes, da minha equipe, que é o secretário executivo, o representante da SBPC, Renato Janine, aliás, ele é o presidente da SBPC, o Renato... não, mas quem está aqui é a professora, a doutora Fernanda Sobral, representando o presidente da Academia Brasileira, também representando a Helena Nádia, o professor Elíbio Reich. Então, agradecemos todas as nossas unidades de pesquisas, das nossas organizações vinculadas ao MCTI, dos reitores, pró-reitores e comunidade acadêmica e científica, com quem tive a honra de participar ontem do encontro da Andifes, aqui em Brasília,
agradecer à cantora Thaís de Matos e também ao cantor André Luiz. Todos dois são bolsistas, os que acabaram, os cantores aqui do hino nacional. Bem, gente, eu quero iniciar minha fala manifestando a alegria de participar dessa cerimônia aqui, que foi tão aguardada. São 10 anos de luta para poder chegarmos até aqui, que confirma o reajuste dos valores das bolsas de estudo e de pesquisa da CAPES e do CNPq. Esse aumento que contempla ao todo mais de 250 mil estudantes de ensino médio a pós-graduação, busca repor as perdas dos últimos anos e é prova inequívoca do compromisso deste governo com a formação de novos pesquisadores e pesquisadoras, com a ciência brasileira e com o futuro do país. Além do reajuste, temos a satisfação de anunciar a expansão também da oferta de bolsas. Ao longo de 2023, mais de 10 mil novas bolsas serão implementadas, ampliando o nosso investimento na formação de mestres, doutores, doutoras, professores, professoras, pesquisadores, pesquisadoras e jovens cientistas. Essas duas medidas somam-se aos 150 milhões de reais que estamos disponibilizando para os editais de fomento só da CNPq. Esses recursos vão financiar projetos em áreas estratégicas, fortalecendo a capacidade científica nacional. Sabemos, senhor presidente, que a concessão de bolsas na pós-graduação é ferramenta essencial para o desenvolvimento científico e a geração de inovação. Ao permitir a dedicação exclusiva às atividades de pesquisa e desenvolvimento, o benefício assegura a qualificação, a duração e a permanência do pesquisador e da pesquisadora no Brasil, evitando a evasão de talentos para o exterior, que é tão preocupante para o futuro da nossa nação. Os programas de iniciação científica do CNPq, que são voltados para os estudantes do ensino médio e da graduação, tem o mérito de despertar o interesse e atrair os nossos jovens para as carreiras científicas e tecnológicas. Bolsistas de iniciação científica têm mais chances de concluir a pós-graduação. Também sabemos que o pensamento científico construído dentro das universidades é decisivo para o sucesso profissional dos jovens, fora também da carreira acadêmica. Cientes disso, definimos para essa modalidade o reajuste de 200% no valor das bolsas de iniciação científica júnior para os estudantes de ensino médio e 75% para a da graduação. Com essa medida, queremos que os estudantes brasileiros vislumbrem a pesquisa como campo de formação e também de trabalho. Senhor presidente, após 4 anos de desmonte das políticas públicas de educação e da negação da ciência, o Brasil vive um momento excepcional da sua história. Sob a sua liderança, presidente Lula, temos o compromisso de enfrentar desigualdades, resgatar valores civilizatórios, fortalecer a democracia, unir e reconstruir o país, que são os lemas do nosso governo. A política negacionista do governo anterior asfixiou a ciência brasileira. Sucessivos cortes no orçamento do Ministério e de suas agências de fomento, somados aos bloqueios dos recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento Científico e Tecnológico, promoveram um apagão no financiamento público, colocando a ciência brasileira à beira do precipício. Estudos e pesquisas foram paralisados. Laboratórios, institutos e universidades foram sucateadas e tiveram seu funcionamento ameaçado. Pesquisadores foram afastados e perseguidos. Mas a ciência brasileira resistiu e está aqui firme e forte para garantir o futuro do Brasil. As universidades, ministro Camilo, foram criminosamente atacadas.
instituições de excelência, as universidades brasileiras concentram nada mais, nada menos, 90% da produção científica nacional. São verdadeiros centros produtores de conhecimento, mas foram desqualificadas como ambientes de balbúrdia. Ainda assim, estudantes, professores, professoras, reitores e reitoras resistiram. E é fundamental que o Brasil disponha de uma comunidade acadêmica forte, autônoma e bem estruturada, capaz de utilizar toda a sua capacidade de transformar conhecimento em riqueza para o país e em qualidade de vida para a população. Ao investir em atividades de pesquisa na fronteira do conhecimento, criamos as condições para a inovação e para que as empresas brasileiras ganhem produtividade e competitividade em seus processos, produtos e serviços, gerando crescimento econômico com mais oportunidades de emprego e renda para a nossa gente. A ciência tem enorme contribuição a oferecer para a superação dos mais diversos desafios. Falei isso no primeiro dia da reunião ministerial, porque nós, a ciência e a produção do conhecimento, nós podemos ajudar a combater a fome, que aflige 33 milhões de brasileiros e brasileiras. Podemos ajudar na construção de uma arrojada agenda climática e ambiental. Podemos ajudar na transição energética e digital, no processo de reindustrialização e na garantia de uma nação independente e soberana. A ciência, para florescer e prosperar, precisa de apoio permanente, continuado. Nada é fundo perdido. Aliás, o presidente Lula tem nos cobrado, tem cobrado aos ministros. Aqui não se fala em gasto, se fala em investimento. Então, nada é fundo perdido. Tudo é a fundo futuro. Mas a ciência, senhor presidente, é feita por pessoas. E as estratégias de enfrentamento das mudanças climáticas são construídas com pesquisa. As políticas de combate à insegurança alimentar são definidas com pesquisa. O processo para agregar valor a produtos e serviços tem início na pesquisa. Os desafios colocados serão solucionados com pesquisa científica de alta qualidade, desenvolvida em laboratórios, bem equipados e com infraestrutura robusta, mas, sobretudo, por pessoas. Está aqui um exemplo do sequenciamento do genoma, que já foi citado aqui, que é a nossa Jaqueline Góes, negra, baiana, nordestina, que jogou um papel decisivo para o enfrentamento da Covid. Por isso, essas pessoas precisam ser respeitadas e valorizadas. E é isso que estamos fazendo hoje. Nós estamos cuidando dos nossos pesquisadores e das nossas pesquisadoras. Tão logo assumimos o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, retomamos os diálogos, ou o diálogo, melhor dizendo, com as comunidades científica e acadêmica e buscamos recuperar o protagonismo do Ministério como formulador das políticas públicas de ciência e do seu papel de indutor do desenvolvimento tecnológico do país. Estamos fazendo isso em articulação com órgãos federais, estaduais e municipais, empresas públicas e privadas, universidades e comunidade científica. São pouco mais de 40 dias e nós já tivemos audiências com 96 instituições dessa natureza. Implementamos um conjunto de medidas com o objetivo de fazer o resgate da ciência e da capacidade científica do país. São ações emergenciais, como essas que estamos anunciando hoje, mas também estratégicas, alinhadas aos princípios e diretrizes do governo do presidente Lula. Estamos mobilizando os diversos instrumentos de apoio ao fomento que dispomos e as parcerias com empresas e instituições na construção e na implementação de projetos estruturantes e no desenvolvimento de soluções para os problemas nacionais. Neste governo, a ciência será tratada como política de Estado e terá presença altiva e assertiva nos fóruns científicos internacionais, como aconteceu agora na Argentina e no Uruguai, na presença da CELAC e da visita do presidente Lula aos Estados Unidos. Neste governo, a ciência será um pilar do desenvolvimento nacional.
Antes de encerrar, presidente, e vocês, quero dizer que demos hoje um importante passo para resgatar a ciência, mas temos muitos desafios pela frente. Entre eles, ampliar a participação das mulheres, dos negros e dos povos originários na produção científica nacional. Com o sistema de cotas, avançamos na transformação das nossas universidades em ambientes mais diversos e plurais. Mas a ciência brasileira, infelizmente, ainda é desigual. Somos muitas, senhor presidente, mas somos minoria em determinadas áreas do conhecimento e nas posições de liderança. Conseguiremos e corrigiremos as distorções de um sistema constituído por critérios de ingresso e avaliação injustos, promovendo a perda de talentos e, com isso, a riqueza da diversidade de olhares na produção do conhecimento. Nesse sentido, estamos trabalhando na formulação de políticas públicas que assegure a participação e a ascensão das mulheres na ciência. Algumas dessas políticas serão anunciadas agora em março, em comemoração ao Mês das Mulheres. Mas esta é uma agenda que trabalharemos de forma assertiva e permanente e de maneira transversal. A inserção de grupos historicamente excluídos na ciência vai muito além dos princípios democráticos e da igualdade de oportunidades que defendemos. É também uma questão de excelência. Muito obrigada, gente. Firme na luta. Neste momento, fará uso da palavra o ministro de Estado da Educação, Camilo Santana. Bom, boa tarde. Boa tarde. Queria cumprimentar nosso presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, cumprimentar a primeira-dama, Janja Lula da Silva, em nome de todas as mulheres aqui presentes, cumprimentar a minha colega, ministra de Estado da Ciência e Tecnologia, Luciana Santos, e, em seu nome, cumprimentar todas as minhas colegas ministros e ministras aqui presentes, cumprimentar a minha secretária de Educação Superior do MEC, ex-reitora da primeira Universidade Federal Pública desse país, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, Denise Carvalho. Obrigado, Denise. Cumprimentar a presidente da CAPES, professora doutora Mercedes, aqui da UNB. Cumprimentar o Ricardo Galvão, presidente do CNPq. Cumprimentar a doutoranda Cícera, da Universidade de Brasília, e também o doutorando Vinícius, também doutorando da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Cumprimentar a Thaís, representando aqui todos os estudantes, pedir uma salva de palmas aos nossos estudantes brasileiros aqui presentes. Cumprimentar todos os parlamentares aqui presentes, em nome do senador Randolph, a todos os embaixadores, a toda a equipe do Ministério da Educação, os parlamentares aqui presentes. Mas a minha primeira palavra, presidente, antes de iniciar esse ato, que para mim é muito simbólico, eu queria pedir uma salva de palmas em homenagem a todos os professores e pesquisadores desse país, principalmente pelos que sofreram ao longo dos últimos anos nesse país. Representantes aqui dos reitores das universidades federais, dos institutos federais do Brasil, e dizer que, presidente, a gente fica ouvindo esses depoimentos desses alunos aqui presentes, e quantos depoimentos não existem pelo Brasil, fruto, e é importante nós lembrarmos disso, fruto de uma ação que o senhor iniciou nos seus primeiros governos. O senhor foi o grande responsável de abrir as portas das universidades para as pessoas mais pobres desse país, para que jovens pudessem sonhar com o direito de ser médico, advogado, engenheiro e ter a oportunidade de sonhar com um futuro melhor. O senhor foi o presidente que mais criou campi de universidade nesse país. O senhor foi o presidente que mais criou campi de institutos federais nesse país.
O senhor foi o presidente que mais criou oportunidade de financiamento, que inclusive nós estamos rediscutindo o FIES, que foi mudado para exatamente não funcionar nos últimos anos nesse país. Portanto, tenho muito orgulho do que o senhor presidente fez pela educação e pelos jovens desse país. Mas nós vivemos nos últimos anos um período negro, um período obscuro, um período que um governo que fez um descaso com o que há de mais importante no patrimônio de um país, que é a educação do seu povo. Um governo que desmontou políticas, e eu estou impressionado. O presidente Lula me deu a missão de dirigir e coordenar o processo do Ministério da Educação do seu governo, e fiquei impressionado, presidente, com o desmonte que foi realizado naquele ministério. E o senhor escolheu um slogan que não poderia ser melhor: de união, porque é preciso unir esse país, e de reconstrução. E nós vamos juntos não só reconstruir o país, mas reconstruir o Ministério da Educação, que já iniciamos, primeiro abrindo as portas do Ministério da Educação. Eu já recebi praticamente quase todas as instituições na área da educação no Ministério. E é impressionante os depoimentos de instituições de dizerem que fazia 4 anos que não era recebido naquele Ministério. Portanto, quero dizer a todos os alunos, professores, pesquisadores, reitores, secretários municipais de educação, estaduais de educação, governadores e prefeitos parlamentares, que as portas do Ministério da Educação estão abertas para o diálogo e para a construção do novo momento que a educação do Brasil precisa. O presidente nos colocou numa missão e nós já estamos trabalhando. Em breve, aqui é o primeiro ato de muitos atos que o presidente irá fazer daqui a pouco com o Programa Nacional da Alimentação Escolar, que há 6 anos, presidente, não tem um reajuste do preço da merenda escolar nas nossas escolas desse país. Daqui a pouco o senhor presidente vai estar lançando um grande programa de reconstrução das obras paralisadas e inacabadas nesse país. São mais de 4.000 obras que vão de creche a campos de universidades e institutos federais. Daqui a pouco, senhor presidente, o senhor vai estar lançando aqui programas importantes que o senhor se colocou como prioridade, principalmente olhar para a educação básica desse país. E hoje esse ato aqui das bolsas da CAPES e CNPq já é um passo importante para essa ação. Portanto, senhor presidente, nós aqui hoje estamos para anunciar, o senhor anunciar por uma determinação do senhor presidente, até porque isso é um gesto simbólico, gesto que o senhor deu nos primeiros dias do seu governo, recebendo reitores das universidades federais e dos institutos federais aqui no Palácio da Abolição, aliás, do Palácio do Planalto. Estou chamando Palácio da Abolição porque era o palácio que eu era governador lá no Ceará, confundindo o nome. Mas, presidente, aqui hoje, meus caros professores, pesquisadores, nós estamos para anunciar o reajuste de bolsas de mestrado, de bolsas de doutorado, de bolsas de pós-doutorado, de bolsas no exterior, de bolsas de iniciação científica, de bolsas de iniciação à docência, de bolsas de permanência nas universidades, porque nós somos testemunha de que quantos e quantos alunos, muitas vezes pobres, passam através do Enem, ingressam à universidade, muitas vezes pública, mas como tem que mudar de cidade, como tem que mudar de estado, às vezes, não consegue se manter. Às vezes não tem dinheiro nem para comer, às vezes não tem dinheiro para onde se hospedar. Portanto, é fundamental as bolsas de permanência para garantir que esse aluno nunca interrompa o sonho dele de fazer um curso superior ou terminar a universidade nesse país. Estamos aqui anunciando o reajuste das bolsas de tutorias, das bolsas na área médica. Então, um conjunto de ações, não só de reajuste, mas de ampliação. Só na CAPES e na CESU, na Secretaria de Ensino Superior, senhor presidente, são bolsas para quilombolas, bolsas para indígenas. Nós estamos ampliando cerca de 218 mil bolsas. Nós estamos passando para 275 mil bolsas só da CAPES e da CESU. É um aumento de 26% de ampliação dessas bolsas no Ministério da Educação.
vocês terem noção, em termos de valor e de números, nós estamos ampliando o orçamento da CAPES e da CESU na área de bolsas, um acréscimo de 2,4 bilhões de reais a partir desse anúncio do presidente da República. Nós estamos saindo de um orçamento da CAPES de 3,4 para 5,4 bilhões de reais, 2 bilhões de investimento em bolsas para a CAPES, que inclusive 72 anos responsável, aliás, tem um portal dos periódicos, presidente, que é o maior acervo científico digital do mundo. Tem a CAPES, que atende pesquisadores do Brasil e do mundo. Portanto, parabéns à CAPES, parabéns ao presidente por essa iniciativa. Quando se entrega bolsas, quando se apoia bolsas, nós estamos apoiando não só a formação, porque nesse anúncio nós temos a ampliação das bolsas para docência na educação básica. O dado do censo da educação superior, da educação básica mostrou, da educação superior, que dos aproximadamente 2.200.000 professores que nós temos no país, minha cara ministra, colega Nízia, 400.000 professores não têm licenciatura ou não têm licenciatura naquela disciplina que ele leciona lá na escola. Portanto, é fundamental qualificarmos os professores da educação básica. A base do nosso aluno está no início da educação básica. Um dado agravante do último censo, meu caro colega Rui Costa, que apenas 1/3 das crianças brasileiras hoje aprendem a ler e a escrever na idade certa. Nós temos que mudar o cenário do país, porque isso compromete o futuro escolar dessa criança. E esse é um compromisso do presidente Lula. Em breve nós vamos estar lançando um grande programa, não só de alfabetização na idade certa, mas também de escola tempo integral, de conectividade das escolas. Mas essas bolsas aqui hoje é que permite um país pensar no futuro, é que permite, Nízia, descobrir soluções para os problemas de saúde da população, é que permite descobrir soluções para a ambiental, ministra Marina, para os nossos biomas do nosso país, é que permite soluções para os problemas reais da população do dia a dia, seja questões hídricas, seja questões da fome, enfim, de infraestrutura. São esses pesquisadores que muitas vezes anônimos, lá nos seus laboratórios, lá nos seus campos de pesquisa, dão essa grande contribuição para o futuro do nosso país. Portanto, eu quero aqui, presidente, parabenizar por essa iniciativa. Esse momento é simbólico, é uma demonstração do retorno à autoestima dos nossos pesquisadores, dos nossos alunos, dos nossos professores e, além de tudo, é a esperança de construirmos um mundo melhor através da educação, da ciência e tecnologia no nosso país. Viva a educação e viva a ciência e tecnologia. Muito obrigado. Senhoras e senhores, com a palavra o senhor presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Eu pedi para me chamarem aqui só para dizer que eu não posso falar. Não sei porquê, mas a minha voz ficou rouca hoje. Certamente não foi pelas atividades que nós fizemos ontem, mas eu queria apenas dizer para vocês que eu nunca pensei que um país pudesse retroceder em todas as áreas da economia à educação, do trabalho ao investimento. Esse país sofreu um retrocesso que eu diria que nunca antes na história do Brasil tinha acontecido isso. Você tinha governo que não fazia as coisas, o país não andava. Mas nós tivemos um governo que destruiu parte daquilo que já estava construído. E que as coisas não aconteciam, apesar da quantidade de mentiras contadas todo dia pelas redes sociais e pelos meios de comunicação. Eu vou dar um exemplo para vocês. Ontem,
eu fui à cidade de Maruí, dar início à reconstrução da ligação do estado de Sergipe com a Bahia. E lá eu fiquei sabendo que só no ano de 2023 o nosso governo vai investir mais em infraestrutura do que o ex investiu em 4 anos. Em 4 anos, ele utilizou 20 bilhões e nós, em apenas um ano, vamos investir 23 bilhões de reais. Ontem, nós temos 186 mil casas quase acabadas e que estão há quase 10 anos paralisadas. Algumas o mato já tomou conta, noutras as pessoas roubaram o vitrô, roubaram, janela, roubaram as coisas porque as casas estão abandonadas, com milhões de pessoas precisando de casa para morar. Ontem nós fomos inaugurar o primeiro conjunto habitacional na cidade de Santo Amaro, a famosa terra da família Veloso, Caetano e Betânia. E essas casas estavam abandonadas e o povo do lado de fora precisando de casa. E tem 186 mil casas abandonadas num país que tem um déficit habitacional muito grande. E nós vamos assumir o compromisso de fazer nesses 4 anos mais 2 milhões de novas residências, sobretudo uma boa parte para as pessoas que ganham até 2 salários mínimos, e também vamos tratar, com Peru e Costa, de atender a classe média. É preciso que a gente atenda a classe média, porque, no fundo, é a classe média que não é contemplada em quase nada das políticas públicas do Estado. Porque como ela ganha 8, 9, 10 mil reais, ou seja, não tem casa popular para ela não quer morar numa casa de 40 metros quadrados. A gente não faz uma casa maior, ele também não pode comprar. Ele fica órfão de pai e mãe e de governo. Então, nós precisamos pensar de que, além de cuidar das pessoas mais pobres, nós temos que cuidar das pessoas da classe média, porque são eles que sustentam a economia desse país. E é importante a gente saber, que país a gente herdou. Que país a gente herdou? Um país, que faz 7 anos que não aumenta a merenda escolar. 7 anos que não se aumenta a merenda escolar nesse país. 10 anos sem reajuste de bolsa, para os estudantes brasileiros, para os pesquisadores brasileiros. Ou seja, um país que foi semi-destruído na área da cultura, que foi semi-destruído na área da educação, que foi semi-destruído na área do emprego, porque trabalho intermitente, bico e biscate não é trabalho. Trabalho é aquele que o trabalhador, além de ter o seu salário, tem seguridade social, para que, em momento de incertezas, ele possa ter a garantia do Estado brasileiro. Então, a coisa mais correta que nós fizemos foi bolar o lema, União e Reconstrução. Porque nós temos, companheiro Rio, companheiros ministros e ministras, em todas as coisas que a gente for falar, a gente tem que mostrar como é que a gente encontrou esse país. A gente não pode esquecer, porque a gente tem uma fábrica de mentiras que, nesse momento, está com as portas mais ou menos fechadas, depois da surra que ele tomou nas eleições, mas que vai voltar a mentira nesse país, porque esse governo não sabe trabalhar com a verdade. E nós, então, precisamos saber que nós, além de reconstruirmos o que foi construído, destruído, temos que fazer coisas novas. Então é importante vocês saberem que a gente vai fortalecer outra vez a educação, a começar do ensino fundamental, a começar do ensino básico, da creche à universidade. E é proibido nesse governo tratar gasto, dinheiro que vai para a educação, dinheiro que vai para a bolsa, dinheiro que vai para cuidar da saúde. Por que a saúde é gasto e não investimento? Por que fazer uma pessoa ficar sã é gasto? Eu tenho dito aos meus ministros, a gente precisa mudar
as palavras. Tudo que a gente investe para que uma pessoa não fique doente é investimento. Mas é tratada como se fosse gasto. Porque muitas vezes a única coisa que não incomoda ninguém do lado, sabe, do sistema financeiro, do lado dos ricos, é o pagamento da taxa de juros. Isso é a única coisa que eles acham que é investimento. Pagar juros é investimento. Dar comida para o povo é gasto. Dar educação é gasto. Dar investimento em pequena e média empresa é gasto. Investimento em cooperativa é gasto. Então, o que nós precisamos dizer é que, nesse governo, tudo que a gente for fazer para atender às necessidades do povo brasileiro vai chamar-se investimento. E as pessoas... E as pessoas têm que saber que investimento em educação é o melhor e o mais barato investimento que um Estado pode fazer. Porque esse país não quer a vida inteira ser exportador de minério de ferro ou exportador de commodities, soja e milho. Esse país quer ser exportador de conhecimento, quer ser exportador de alta tecnologia, quer ser exportador, sabe, de inteligência, e não apenas de minério de ferro, de soja ou de milho. E para isso nós temos que investir na educação. E para isso nós temos que investir em pesquisa. E é lógico que investir em pesquisa, às vezes você colhe um resultado negativo, mas é preciso pesquisar. Se a gente não pesquisasse, a gente não tinha encontrado o pré-sal. Que foi grandes investimentos em pesquisa para que a gente pudesse dar esse salto de qualidade. E o que é que eles fizeram? A Petrobras, que era tido para nós como passaporte do futuro, para a gente exportar derivados, a gente está exportando óleo cru e a gente está importando gasolina e óleo diesel de outro país, pagando em dólar, quando a nossa gasolina e o nosso petróleo é extraído em reais. Então, nós viemos para mudar as coisas. É importante vocês saberem que muita coisa vai mudar nesse país. É importante vocês saberem que as pessoas passarão a ser tratadas com decência. As pessoas passarão a ser tratadas com respeito. Mesmo que a gente não puder fazer alguma coisa no momento que vocês reivindicam, nós não temos que deixar de conversar com vocês e explicar por que a gente não pode fazer. Porque nesse governo, se tem uma coisa que a gente não tem, é medo de falar com o povo. É medo de discutir com o povo para dizer sim ou para dizer não. Porque foi esse povo que nos colocou aqui. E nos colocou aqui para que a gente fizesse coisas diferentes do que estavam sendo feitas nesse país. Eu quero terminar, Camilo, parabenizando você e a nossa querida senadora Luciana, ministra Luciana, pelos anúncios que vocês fizeram hoje. Eu acho que o mês que vem nós vamos começar a viajar pelo Brasil para tentar recuperar as escolas técnicas que não foram inauguradas, os institutos federais que não foram inaugurados e fazer as coisas novas que precisam ser feitas. Ou seja, porque eu disse na minha campanha que educação, saúde e emprego eram 3 coisas que nós deveríamos colocar como prioridade máxima nossa. Porque sem essas 3 coisas, o país não vai para frente. Por isso, parabéns a vocês, cientistas brasileiros que lutaram tanto para esse momento acontecer. Parabéns aos estudantes que brigaram tanto para esse momento acontecer. E parabéns, Luciana e Camilo, por você ter tido a competência de, em tão curto prazo, já preparar o programa de reparação do estrago na educação que foi feito no governo anterior. Então, parabéns a todos vocês e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.
Está encerrada esta cerimônia. Pedimos a todas e todos que aguardem a saída do senhor presidente da República e da senhora Janja Lula da Silva.